Olá, eu sou a Charlene e se você está aqui é porque provavelmente já me acompanha nas redes sociais. Mas se você ainda não me conhece, eu sou artesã desde 2009. Na verdade, desde criança eu sempre gostei de tudo que envolvia a arte, mas isso eu te conto daqui a pouquinho. Nós vamos começar hoje uma jornada e nela eu vou te mostrar como você pode dobrar as suas vendas e viver da sua arte como fonte de renda única, assim como eu, que já vivo de arte há 8 anos. Agora pensa aí, o que significa para você dobrar as vendas do seu artesanato? Qual o impacto que isso causa na sua vida? Eu vou te ajudar a ter uma dimensão melhor disso, tá? Vamos supor que hoje você venda R$1.000 todo mês. Imagina você vendendo o dobro disso. Todo mês você vendendo R$1.000 a mais ao longo de um ano. R$12.000 a mais no seu ano. O que isso significa para você? O que você pode realizar na sua vida com esses R$12.000 a mais? Para você ter uma ideia do que isso significou para mim, depois que eu consegui dobrar as minhas vendas, eu consegui comprar o meu primeiro carro, eu realizei o meu sonho de morar sozinha e olha só que não é apenas o meu Prolabore. Além do meu Prolabore, eu pago da minha mãe também, que trabalha comigo. Eu não estou aqui te dizendo que isso vai acontecer como um passe de mágicas, tá? Que da noite para o dia você vai acordar vendendo muito mais. Não, você precisa se esforçar, se dedicar, mas eu te garanto que é totalmente possível. Bom, mas antes de te contar como eu fiz isso, eu preciso te contar como tudo isso começou e em que momento eu vi que era possível viver de artesanato. E eu começo te fazendo uma pergunta. O que é sucesso para você? Eu quero te dizer que a jornada empreendedora não é fácil. Não existe sucesso da noite para o dia. Que o sucesso também não é só dinheiro. Ele pode ser uma conquista, uma realização pessoal, o seu desenvolvimento interior. O sucesso é você se sentir realizada em todos os sentidos. O dinheiro é apenas uma consequência de tudo isso. Não existe sucesso, não existe resultado se não houver força de vontade, foco, persistência. Se você não mudar, nada vai mudar. Talvez ficar no mesmo lugar seja mais conveniente, mas cada vez que você desiste, o seu sonho também fica mais distante. Os desafios estarão sempre presentes. Isso te faz cada vez mais forte. Comigo não foi diferente. Se você já me acompanha aí nas redes sociais, já deve ter visto em algum momento, em alguma live, em algum vídeo, como começou a minha história como artesanato. Mas para você que ainda não me conhece, eu vou contar aqui rapidinho. Conhecendo as lojas de artesanato local, eu me apaixonei por um colar. E por pouco eu não comprei esse colar, mas quando eu vi os detalhes dele de pertinho, eu percebi que eu conseguia fazer aquela peça. E foi isso que eu fiz quando eu cheguei em casa. Eu fiz esse colar, mas eu tinha um material em casa que eu consegui fazer mais colares. Fiz mais ou menos uns 10 colares e eu resolvi levar todos eles para o meu trabalho. E sim, eu vendi todos na mesma semana, vendi muito rápido. Nessa época, eu era supervisora de uma academia de ginástica e eu já não estava mais feliz, mais satisfeita nesse meu trabalho. E a ideia de sair de lá já era muito presente nos meus pensamentos. Mas é claro, eu tinha muitos medos me rodeavam. Eu tinha medo de não conseguir outro trabalho, eu tinha medo de deixar a empresa na mão, mas ao mesmo tempo, aquele ambiente, aquele lugar me sufocava, eu não era mais feliz ali dentro. E neste mesmo momento, o artesanato já era uma segunda fonte de renda para mim. Quanto mais eu fazia, mais ideias surgiam, mais eu gostava de fazer aquilo. Eu trabalhava no período da manhã em casa e das 14 às 23 na academia. Mas eu adorava fazer aquilo, eu adorava criar, eu adorava ter ideias novas, diferentes. E naquela época eu já usava
as redes sociais para vender o meu artesanato, que lá em 2009 era o Orkut. Mas eu descobri o segredo que fez eu dobrar as minhas vendas, mas isso eu te conto mais pra frente, lá na terceira aula. Eu comecei a vender cada vez mais, e teve um mês que eu vendi mais do que eu ganhava no meu salário. E foi a partir daí que eu me permiti viver do que naquele momento estava fazendo mais sentido para minha vida. Eu tomei a decisão com medo mesmo, mas eu priorizei a minha saúde mental, porque eu percebi que se eu adiasse mais uma vez a minha saída, isso poderia ficar cada vez mais grave. E em junho de 2010 eu me desliguei da empresa, leve e em paz, e com a certeza de que eu estava fazendo o melhor por mim. Olá, tudo bom? Meu nome é Flávia, eu tô aqui para falar um pouquinho sobre a Charlene, de como eu conheci a Charlene. Eu conheci a Charlene acho que em 2011, por aí, numa academia que ela trabalhava, até que um dia, que eu não sabia de nada da vida dela, até que um dia ela abriu uma caixinha e me mostrou os colares. Cara, eu fiquei muito apaixonada pelos colares todos, a vontade que eu tinha de vestir todos juntos, entendeu? Porque era tudo muito lindo, muito lindo. E eu falei, cara, deixa eu levar para eu vender isso, porque eu sinto que eu vou ganhar muito dinheiro, porque é muito lindo. Quando eu cheguei na aula seguinte, eu já não tinha mais nenhum colar. Depois disso, assim, a Charlene só cresceu, né? Ela largou o emprego, eu continuei sendo a vendedora oficial de Charlene, de Xaxá. Então, eu vou mostrar o colar que eu tenho, meu primeiro colar da Charlene. Esse daqui é o primeiro colarzinho da Charlene. Vai dizer que é antigo? Não é não. Ele é lindo e eu uso até hoje. E quando as pessoas olhavam, falavam, ai, é fofinho. Eu falava assim, ai, vou botar perfume aqui, ó, dá uma sprayzadinha de perfume. Fica sensacional. Eu vendo as bolsas, hoje em dia são as bolsas da Charlene, né? Até hoje a Charlene, ela se profissionalizou, né? Ela não faz mais qualquer coisa, ela segue a intuição dela, ela vai até o final e é isso que eu mais gosto dela. Uma pessoa incrível, super talentosa e eu desejo todo o sucesso do mundo, tá bom? Beijo a todas! E voltando ao assunto sucesso, hoje eu vejo que uma artesã de sucesso é aquela que encara o artesanato como sua verdadeira profissão. Eu vejo muitas artesãs reclamando que o artesanato não é valorizado. Mas será que essas artesãs estão levando o seu trabalho a sério ou estão desvalorizando o seu próprio trabalho? Quantas desculpas você vai continuar criando para não começar a fazer acontecer? O quanto você está disposta a fazer com que isso dê certo? Quando você vai começar a fazer o que tem que ser feito? Não espere motivação dos outros, faça isso por você. E se não é isso que você quer, está tudo bem, mas esse vídeo não é para você. Mas se você não está disposta a seguir adiante, será que vale a pena começar? Agora, se você está disposta a mudar, se você quer ser a sua melhor versão todos os dias, vem comigo que eu quero ajudar você. Nós vamos começar falando o passo mais importante para você começar nessa jornada. Bom, meninas, então eu vou mostrar para vocês um pouco da minha jornada e eu também vou contar para vocês como eu descobri onde eu estava errando. No começo, assim como a maioria das artesãs, eu fazia muitos tipos de artesanato. Eu coloquei algumas fotos aqui para mostrar para vocês um pouquinho de cada coisa que eu já fiz, tá? Alguns exemplos. Eu já trabalhei com biscuits para festas também. Já trabalhei com lembrancinhas diversas, festas também, já fiz festas por 2 anos, trabalhei com eventos, porque na minha cabeça, quanto mais tipos de artesanato eu fizesse, mais eu ia vender. Eu acreditava que eu ia ganhar mais dinheiro fazendo diversos tipos de artesanato, na tentativa aí de vender para muitas pessoas, mas eu não estava percebendo que eu estava tendo mais gastos do que dinheiro no bolso, porque você imagina produzir tudo isso, né? E aqui eu já trabalhava com a costura também, que foi como eu comecei, produzindo acessórios
acessórios e bolsas. No meio do caminho, eu quis fazer coisas diferentes também, assim como você, né? A gente acha que vai ganhar mais, trabalhando mais, fazendo de tudo, mas na verdade a gente acaba tendo prejuízo. Imagina você o tanto de material que eu tive que investir para produzir festas, trabalhar com biscuit, além de todo o custo que eu tinha para produzir as peças da costura criativa também. Nesse momento, onde eu estava produzindo muitos tipos de artesanato, o meu trabalho, de certa forma, já era reconhecido, muitas pessoas procuravam o meu trabalho, mas eu tinha aquela sensação de estar tendo prejuízo mesmo, e o pior, de estar trabalhando muito sem ver o retorno de tudo isso. E foi aí então que eu fui buscar uma resposta para tudo isso e fui buscar entender onde eu estava errando, o que eu estava fazendo de errado, se meu trabalho já é reconhecido, as pessoas gostam do meu trabalho, onde que eu estou errando? Em 2017, eu comecei a conhecer o mundo do empreendedorismo. Passei por processo de mentoria, processo de coach, fiz alguns cursos de desenvolvimento pessoal também, porque eu tinha muitas travas, vergonha de falar em público, por exemplo, tinha receio de vender de forma direta, né, de ter contato pessoal com as minhas clientes e principalmente entender também sobre o meu mercado. Foi aí então que eu descobri onde eu estava errando. Foi então que eu fui entender o que era nicho de mercado. E o que é o nicho de mercado? Se você não sabe, ele é apenas uma parcela do mercado maior, né? No nosso caso, do mercado artesanal. E dentro do mercado artesanal existem os diversos subnichos, né? Como eu mostrei anteriormente, eu já trabalhei com festas, biscuits, a costura criativa. Então, dentro do mercado artesanal, você consegue explorar diversos nichos. E era exatamente nesse ponto que eu estava errando, fazendo muitos artesanatos. E quando eu entendi o que era nicho, eu consegui fazer a escolha ideal para o meu mercado, que foi a costura criativa. E dentro da costura criativa, eu optei trabalhar apenas com bolsas e acessórios femininos. E o porquê eu escolhi a costura criativa? Porque dentro de todos os tipos de artesanato que eu estava fazendo, a costura criativa era o que me dava mais retorno, era o que eu fazia mais e era o que eu tinha um custo muito menor. Então, o que me mantia, na verdade, já era a costura criativa. Quando você tem um nicho bem definido, você acaba se tornando referência naquilo que você faz. E foi isso que aconteceu comigo também. Além de eu poder explorar muito mais esse lado, eu pude investir em outras coisas também, como uma diversidade maior aí de material, né, para oferecer para as minhas clientes. E eu também descobri um grande potencial. Uma cliente minha, que me conheceu através das redes sociais, me procurou para saber se eu fazia bolsas térmicas. Eu nunca havia feito bolsas térmicas, mas no mesmo momento eu disse a ela que faria. Eu fui, comprei material, fiz a bolsa exatamente como ela me pediu, errei algumas vezes, nunca tinha tido o contato direto, né, com o material que é utilizado para produzir as bolsas. Depois de apanhar um pouquinho, deu certo, a bolsa ficou muito linda, a cliente ficou super satisfeita e eu, a partir daí, comecei a produzir bolsas térmicas e eu não fazia a menor ideia que seria um sucesso. E eu descobri que eu tinha um produto carro-chefe. Então, além do nicho bem definido, eu descobri o potencial de ter um produto carro-chefe, tive mais tempo livre, porque eu trabalhava de segunda a segunda. Imagina, trabalhar com festas, lembrancinhas, dar conta do ateliê, não estava sendo fácil. Tive um aumento significativo nas minhas vendas, mais dinheiro no bolso, né, o que é muito importante, uma diminuição nos meus custos também, porque eu investia muito nos meus materiais, principalmente nas festas, para criar toda aquela estrutura, além do desgaste físico que diminuiu muito. Me sentia muito cansada, muito sobrecarregada, fazendo muitas coisas ao mesmo tempo. Isso também foi uma parte que foi eliminada. Você consegue então perceber a importância de um nicho? Mas se você tem alguma dúvida ainda, eu te faço uma pergunta. Quando você pensa em comer uma pizza, você pensa na pizza da padaria aí perto da sua casa ou na pizza
da pizzaria. A gente até sabe que na padaria você vai sim encontrar uma pizza, mas quando você sai para comer uma pizza com a sua família, é exatamente na pizzaria que você vai, porque é lá que você vai encontrar quem entende mesmo do assunto, não é mesmo? E por que eu estou reforçando esse assunto? Porque na próxima aula nós vamos falar sobre venda nas redes sociais e a sua página é a vitrine do seu negócio e a sua audiência vai perceber que você é referência naquilo que você faz. E aí, você gostou da aula de hoje? Então, deixa aqui seu comentário e aproveita para seguir o Venda Mais Seu Artesanato no Instagram, no Facebook e não se esquece de se inscrever também no nosso canal YouTube. Um beijo e até a próxima aula. Tchau, tchau!